Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, estamos chegando na reta final do mês de abril, hein? Dia 29 de abril do corrente ano 2024. Sejam todos bem-vindos nessa semana abençoada para todos nós. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Receba a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, do meu lado, e eles, Rodrigo Gundim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira, né? A semana se iniciando e com ela, né, se inicia todo o amor de Deus, todas as misericórdias do Senhor, porque na verdade as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que Deus venha nos abençoar, nos dê uma semana próspera, cheia de paz, cheia de prosperidade, cheia de bênçãos. Que o nosso coração seja terra fértil, que essa palavra de hoje, que esse ensinamento de hoje venha penetrar em nossos corações, possamos semear essa semente e que essa semente possa se frutificar, crescer, se frutificar e dar bons frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Semana passada falamos sobre posicionamento. Essa semana nós vamos falar sobre aproveite as oportunidades. Uau! Xará, quantas pessoas que elas têm a oportunidade, não aproveitam, depois a culpa em Deus. Ah, Deus não foi comigo. Cara, Deus te deu a oportunidade, você que não aproveitou, né? Por uma situação ou outra, você não aproveitou, a oportunidade estava diante de você, você não aproveitou, e agora você está colocando a culpa em Deus por uma oportunidade que você não aproveitou. Então, esta manhã, nós vamos falar para você, aproveitar a oportunidade. Ah, então a oportunidade passou, já era? Não, Deus é Deus de recomeço. Ele pode te dar novamente a oportunidade, e é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Justamente. Xará, meditação nossa hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 9. Vamos para o texto. Então é João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. O título da minha Bíblia fala o seguinte: a cura no tanque de Betesda. É um texto já conhecido, mas vamos extrair o melhor dele hoje. Fala o seguinte: e ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? E o homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Paz, não tem texto melhor para a gente começar a semana do que esse. A Bíblia é recheada de exemplos, mas esse exemplo, para falarmos sobre o que nós nos propusemos a falar, que é aproveitar as oportunidades, não há texto melhor. Esse homem estava enfermo, era um homem paralítico, coxo. A Bíblia diz que havia quanto tempo que ele estava enfermo, Xará? 18. Havia 38 anos. 38 anos, preste atenção. Esse homem não era enfermo de nascença. A Bíblia diz que havia 38 anos que ele estava ali no tanque. Possivelmente, a idade dele era superior a 38. Correto? 38 anos ele estava ali, à beira do tanque, na eminência de aproveitar uma única oportunidade. 38 anos esperando a oportunidade. A oportunidade vinha, Xará?
Vinha. Interessante é isso, que a oportunidade vinha. As águas eram agitadas. E esse homem não aproveitou então? Aqui que está o negócio. Gente, pega isso aqui. A Bíblia fala que havia em Betesda, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Em Betesda havia um tanque, que as pessoas tinham uma crendice, que nesse tanque o anjo do Senhor descia e agitava as águas. E o primeiro que descia sobre essas águas era curado do seu mal. Qualquer doença que ele tinha, ele era curado. Então vamos desenhar aqui, ó. Havia um tanque, havia uma crença que um anjo descia uma vez, ninguém sabia ao certo que dia que era, porque senão a pessoa só ia no dia que o anjo descesse, correto? Então ninguém sabia, então por isso que tinha que estar no tanque diariamente. Na beira do tanque havia várias pessoas enfermas. Nessa crença, o anjo descia e só o primeiro que descesse as águas dessa água, desse tanque, era curado do seu mal. Não há contexto histórico nem bíblico que relata ou que afirma que realmente o anjo descia nessas águas, correto? Não há. Então a gente tem que entender que isso aqui era uma crença da época. Até porque Deus não faria uma acepção tão grande assim de pessoas. Como é que você está no coisa, só o primeiro que descesse era curado. Então isso era uma crença. Então as pessoas, o anjo que descia nessa época, a gente embasa o nosso contexto na fala desse homem. Porque o homem disse assim, ó, toda vez que um anjo desce, vai um antes de mim. Ou seja, ele mesmo está dando testemunho que o anjo descia e que alguém era curado. Só que não era ele. Porque a oportunidade, quando era oferecida, não era ele que tomava posse da oportunidade. Sempre era um mais esperto. Tinha alguém que já estava mais atento. Mais atento, mais esperto. E isso pode esbarrar com você. Você fala, caramba, a oportunidade veio, eu não estava preparado, alguém tomou a vaga. Nossa, a oportunidade veio de novo. E mais alguém ficou no meu lugar. Né? E assim foi. Isso estava durando quanto tempo? 38 anos. Agora o texto, Xará, eu gostaria que você lesse esse texto de novo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, meu Deus, disse-lhe: tu queres ficar são? Gente, olha só que fantástico esse contexto aqui agora. Olha só. Jesus viu que ele estava lá, correto? Por que Jesus viu? Porque Jesus foi ao templo, correto? Era festa. Jesus estava indo à festa, era a festa do templo. Os judeus têm 7 festas. Jesus estava indo em uma dessas festas. Quando Jesus estava indo, Jesus passando no alpendre, correto? Que era um alpendre. Jesus passa e vê 5 andares ao alpendre. Jesus passa e vê que aquele homem estava lá novamente, uma nova festa, no novo ano, e aquele homem estava lá novamente. Jesus viu que ele estava lá. Só que o texto não fala que Jesus só viu. A Bíblia fala que Jesus já sabia que ele estava lá. Por que Jesus sabia que ele estava lá? Ah, que Jesus é Deus, ok. Mas se aquele homem estava 38 anos lá, Jesus começa a ir no templo com quantos anos, Xará? 12. Desde os 12 Jesus ia. Quanto tempo que esse homem estava lá? 38. Jesus aqui agora está com 30. É início de ministério de Jesus. Então, se a gente fizer uma conta, já tinha 21 anos que Jesus ia toda a festa. Uau! Havia 21 anos que Jesus ia toda a festa. E durante 21 anos, os 38 que estava lá, aquele homem estava lá. Jesus começa a ir com 12, aquele homem já estava lá. Passaram-se 21, aquele homem continuava lá. Correto? A pergunta é: por que Jesus então não curou esse homem antes? Por que Jesus não curou esse homem antes? Porque o fato de eu estar sofrendo não obriga Jesus a mudar minha vida. O fato de eu estar sofrendo
não obriga Jesus a mudar a minha condição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lembra que nós pregamos semana passada sobre o tempo da festa da mulher? Aquele era o tempo de Jesus. O que Jesus fala para Maria? Não é chegada a minha hora. Porque não tinha iniciado o quê? O ministério. Aqui Jesus iniciou o ministério. Jesus viu aquele homem desde 12 anos. Então dos 12 aos 30, Jesus não podia fazer nada para ele. Por quê? Não era chegado o tempo de Deus. Mas quando chega o tempo de Deus, Jesus vai lá e resolve. Então pega essa palavra aqui para o seu coração. Se não aconteceu, primeiro viés. Se não aconteceu, é porque não chegou ainda o tempo de Deus operar na sua vida. Então aquele homem, Jesus já sabia que ele estava lá. Só que agora chegou o tempo. Segundo viés, quando chega o tempo, Jesus opera. Quando Jesus chegou no tempo de Deus, o que aconteceu? Jesus chegando lá, viu aquele homem deitado. E o que Jesus faz? Jesus já chega falando assim, ó, levanta e anda. Foi isso que Jesus fez? Perguntou para ele, pergunta. Tu queres ficar são? Qual que é a pergunta que Jesus faz? Tu queres ficar são? Xará, se aquele homem estava ali há 38 anos, se aquele homem estava ali na busca incessante de uma cura, Jesus chega e faz uma pergunta dessa, não é meio incoerente a pergunta de Jesus? Queres ficar são? Sabendo que ele estava ali há 38 anos, sabendo que aquele homem estava ali à busca da cura, por que Jesus faz essa pergunta? Jesus está oferecendo a ele uma oportunidade. Lembra que nós falamos que há 38 anos a oportunidade bateu na porta e ele sempre bateu na trave? Ele sempre esbarrou no quase. E tem muita gente que está nos assistindo agora que está esbarrando no quase. Sua vida é baseada no quase. Quase deu certo, quase casei, quase fui próspero, quase deu certo, quase minha família foi abençoada, quase. Sempre bate na trave. Jesus agora chega e pergunta para ele, porque aquele homem quase foi curado, por 38 anos, quase ele foi curado, mas não foi curado. Jesus chega e faz para ele uma pergunta, queres ficar são? Por que Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Sabendo que ele queria, porque Jesus queria que ele colocasse para fora o que estava dentro dele. Jesus queria que aquele homem voltasse a enxergar a esperança. Ele era paralítico, mas não era cego. Jesus queria que ele voltasse a enxergar que poderia mudar de vida. Tem tanta gente que está vivendo quase, que já perdeu a esperança. Tem tanta gente que está batendo tanto na trave, está no quase, que já não tem força para lutar. Que para você, já virou rotina ir para o campo da derrota. Aquele homem já tinha 38 anos, que já tinha rotina ele ir para o campo da derrota. Tô vendo ali, esse ano, já sabia o nome de todo mundo. Esse homem foi o Barnabé. Ei, rapaz, você foi curado esse ano, hein? Vamos esperar o próximo ano. Aí no outro ano, ei, rapaz, quase que fui eu, hein? Mas esse ano foi o José. Quase que fui eu, mas foi o José. Aí no outro ano, eita, esse ano foi o Bartolomeu. Quase que fui eu de novo. Mas ano que vem eu estou aqui firme de novo. E é assim que acontece, gente. Você fica vendo só as pessoas prosperarem, você fica vendo só as oportunidades chegarem na vida de outras pessoas, e na sua vida está no quase. Jesus chegou para você hoje, está perguntando, e aí, você quer? Põe para fora. Põe para fora. Você quer ser curado? Você quer voltar a viver o melhor? Você quer aproveitar a oportunidade? Agora, a resposta desse homem me intriga, porque ele está diante da oportunidade, ele está diante de Jesus, que é a oportunidade. A resposta dele no versículo 7, Xará. O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Xará, olha que paradoxo essa resposta. Olha que esse homem é meio que contraditório na sua resposta. Ele fala assim, não tenho ninguém que me jogue no tanque. Correto? Correto. Ele fala que não tem ninguém que me jogue no tanque. Mas alguém o levava e deixava na beira do tanque. E onde está essa pessoa que levava e deixava na beira do tanque? Por que não ficava com ele esperando a água ser agitada para jogar ele lá? Porque as pessoas, elas supostamente te ajudam.
as pessoas supostamente estão do seu lado. As pessoas aparentemente querem o seu bem, mas te leva e te coloca na beira do tanque, mas não te joga no tanque quando você precisa. Então supostamente te ajudam. Só que ele continua dizendo assim, ó, mas quando eu vou, ele acabou de falar que não tem ninguém que o joga no tanque, mas quando eu vou, como é que ele vai se não tem ninguém que o joga na beira do tanque? Isso nos faz pensar. Ele está dizendo assim, ó, quando eu estou empregando força para ir, alguém aproveita antes de mim. E é assim que você está. É assim que a gente está. Porque você está aqui, ó, a água está agitada, eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém. Mas quando eu me decidi para ir, alguém chegou primeiro. Então eu mais uma vez voltei para o final da fila. A oportunidade passou novamente. Eu voltei para o final da fila. E eu vou me preparar no próximo ano. E vou estudar. E vou trabalhar. E vou lutar. E vou juntar. E tal. E quando eu estou empregando força para chegar, a oportunidade passou de novo. E é mais um ano, né? Aquela coisa. Então hoje, Deus está dizendo para você: eu tenho a porta que você precisa. Uau! Eu tenho a porta aberta. Eu tenho a chance. Eu tenho a oportunidade que você tanto quer. E ela chegou não para você esperar. A oportunidade agora está batendo na tua porta. Não é você que está atrás dela. É ela que chegou até você. Não é você que está buscando a oportunidade. É ela que chegou até você. É Jesus dizendo para ele: você quer ficar são? É a oportunidade chegando até você, Xará. Xará, esse texto é muito rico. Você já explanou de maneira perfeita esse texto. E Jesus, ele deixa bem claro na sua palavra, né, quando ele fala: eis que estou à porta e bato. Eu gosto de citar esse texto porque é um texto que nos faz pensar em oportunidade. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quantas vezes Jesus já bateu na sua porta e você deu desculpa? Porque é fácil nós olharmos para esse texto aqui e julgar esse paralítico. Sim. Como se fosse assim: não, a oportunidade está lá e a primeira coisa que ele falou é não, ele deu desculpa e tal, porque é fácil, Xará, a gente vê o cisco que está no olho do irmão, mas o pré-julgamento nosso, que vê o cisco do olho do irmão, nos impede de ver a trave que está no nosso olho. Verdade. Mas o pré-julgamento que nós temos ao ler a Bíblia, o pré-julgamento que nós temos ao ler e às vezes criticar esse homem, nos faz a não enxergar a trave que está em nosso olho. Verdade. Nos faz a não enxergar quantas vezes Jesus, bateu na nossa porta e nós não abrimos a porta para ele. Quantas vezes Jesus colocou uma oportunidade, você pede uma oportunidade. Esse dia eu vi uma historinha que fala o seguinte: o camarada estava numa ilha, ficou ilhado, começou a chover, o mar começou a encher, começou a vir tempestade e ele orou: Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Ele viu um barco, o barco veio, ele falou: não, de barco eu não vou não, está chovendo demais. E o barco, foi embora. Aí veio um navio. Em vez dele chamar o navio, ele falou: não, até eu chegar no navio lá, eu já morri afogado, vou não. Ele ficou parado. Aí veio um helicóptero. Aí ele falou assim: chamar o helicóptero, tá aqui em cima de mim, vou chamar ele, para ele descer aqui, para mim entrar, para mim morrer lá em cima? Não, eu prefiro ficar aqui. Vou nada. Moral da história, morreu. Quando ele morreu, lógico que isso é uma história, viu, gente? Quando ele morreu, e ele chega lá em cima, ele vai questionar Deus: Senhor, eu estava na ilha,
tanta ajuda. Eu pedi tanta ajuda, mas você não me ajudou. Ele fala, eu mandei 3 socorros. Você pediu 1, eu mandei 3. Eu mandei um barco, você não entrou. Eu mandei um navio, você não entrou. Eu mandei um helicóptero, você não entrou. Por isso que você morreu. Ou seja, quantas vezes Jesus te manda, Deus te manda, Jesus te manda uma provisão e você não aproveita? Quantas vezes Deus bate na sua porta e você não abre? Sabe por que você não abre? Porque você não está preparado. Sabe por que você perde uma vaga de emprego? Sabe por que você perdeu uma vaga de emprego? Sabe por que você não prospera? É porque você não está preparado. É porque você não se preparou antes. Você preferiu ficar vendo Netflix, TikTok, descansando à noite, do que fazer uma faculdade? Do que fazer uma pós? Do que se preparar? Estou falando da maneira profissional. Vamos na maneira pessoal? Muitas vezes, seu casamento falhou por quê? Porque você deixou de orar. De cuidar, zelar. O homem, aqui eu estou falando para homem mesmo. O homem, Adão, ele foi feito o quê? Para cultivar a terra e proteger a terra. Cultivar é dar amor. Cultivar é gastar tempo. Proteção é proteger sua família, é orar pelos seus. Ah, Rodrigo, meu casamento está ruim. Já ouvi vários questionamentos, eu também já questionei várias vezes. Ah, meu casamento está ruim. Ah, não sei o que está assim. Ah, fulano de tal. Espera aí. E você? Você está fazendo seu papel? Você está fazendo seu papel de homem no lar? Você está fazendo seu papel de esposa? De ajudadora? Você está fazendo seu papel dentro de casa? Porque é fácil nós julgarmos outras pessoas. Mas e nós mesmos? Eu não tenho que competir com o xará, não. Eu não tenho que competir com meu irmão, não. Eu tenho que competir comigo mesmo. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje, eu tenho que ter mais entendimento da palavra do que eu tinha ontem, porque eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Porque se eu não meditar, a oportunidade vem e eu não vou estar preparado. É ou não é, xará? Verdade. Se você não meditar na palavra do Senhor, se você não tiver conhecimento, se você não tiver base, embasamento para defender sua fé, para pregar a palavra do Senhor, não adianta, você não vai ter oportunidade de falar. Verdade. Verdade. Não adianta. Então vamos começar essa semana. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. É na vida pessoal? Aproveita, tem crescimento. É na vida profissional? Aproveita a oportunidade. Cresce profissionalmente. Faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, faz um curso a mais. Ah, Rodrigo, eu ainda não sou formado, faz um curso a mais. Qual algo a mais você está fazendo na sua vida para quando chegar a oportunidade, você está apto para ela? O que você está fazendo hoje na sua vida a mais que te dá aptidão para você receber o extraordinário de Deus? Porque Ele não vai colocar nada na sua vida, nem na sua mão, que você não dá conta de fazer. É verdade. Para te frustrar. Deus não vai colocar nada na sua mão para você se frustrar. E às vezes você questiona dele: poxa, Senhor, eu não estou fluindo. Poxa, Senhor, eu não estou saindo eu estou patinando e não estou saindo do mesmo lugar. Por quê? Porque você não está buscando conhecimento. Você não está buscando preparação. Então se prepara. Busca conhecimento em todas as áreas da sua vida. Seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela pessoal. Se prepara. Quanto mais você se prepara, mais oportunidade Deus vai mandar. Quanto mais oportunidade Deus te mandar, mais crescimento você vai ter. Verdade. Então que possamos hoje nos preparar para receber todas as oportunidades que Deus tem para você. Sem contar que quando esse homem, quando ele se dirige a Jesus, fala, não tem ninguém, começa a dar aquele monte de desculpas, Jesus fala assim, olha,
levanta, toma tua maca e anda. A oportunidade chegou, o tempo chegou. E quando o tempo coincide com a oportunidade, meu amigo, já era. Quando você está alinhado no propósito, já era. Então, o seu tempo chegou. Está na hora de você aproveitar a oportunidade. Se prepare, porque coisas grandes de Deus acontecerá na sua vida. Amanhã falaremos sobre como identificar uma oportunidade que é de Deus e a que não é de Deus. Que isso também é importante. Vamos orar, Xará? Vamos orar? Poderosa, hein? Amém. Vou orar então. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Bom, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu ensinamento, ó Pai. Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, eu sinto o Senhor aqui, ó Pai, falando em nossos corações, ó teu Pai. Nome, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu poder do Espírito Santo, ó Pai, que fala, Pai, em nossos corações, ó É Pai. verdade, Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a nos prepararmos, ó Em Pai. nome de Jesus. Para estar apto, ó Pai, a receber todas as oportunidades enviadas pelo Senhor, ó Pai. É verdade, Deus. Mas acima de tudo, ó Pai, nos dê sabedoria a buscar, ó Pai, e a ver, ó Pai, somente as oportunidades que o Senhor nos envia, Pai. É verdade. Deus. Porque eu sei que essas, ó Pai, são as melhores que temos, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor venha nos abençoar, ó Pai, no decorrer dessa semana, Pai. Fala conosco em nossos corações, ó Pai. Que essa palavra, Pai, possa impregnar em nossos corações e possa frutificar, ó Pai, e que possa dar bons frutos, ó Pai. E que nosso coração, ó Pai, seja a terra fértil, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai. Em nome do seu Filho amado, ó Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que essa semana possa ser uma semana de grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Se você não conhece o Goiânia Vez, conheça através do site www.goianiavez.com.br. Acesse todas as nossas plataformas digitais, estamos em todas elas com o nome Goiânia Vez. Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e também no Spotify, estamos em todas elas. Lembrando que hoje à noite, segunda-feira, nós temos a nossa super live da GV, onde mostramos todos os nossos estoques, e dentro da super live nós temos descontos incríveis para você aproveitar a oportunidade de adquirir o seu próximo automóvel. 8 horas da noite estaremos lá na super live da GV, transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Eterno te alcance. Tenham todos uma segunda-feira abençoada, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e o nosso coração através de Cristo Jesus. Não deixa de compartilhar nosso vídeo, de curtir. Vai lá, dá um likezinho, tá acabando agora, a hora que acabar vai lá, 5 segundinhos você faz isso, dá um like, vai lá nos comentários, digita aí um bom dia, coloca um emoji, coloca amém, nos ajude a fazer com que o YouTube espalhe essa mensagem para mais pessoas. Seja você também um canal de bênção. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Que a graça do Senhor esteja convosco. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.